Que a paz de Deus seja sobre a tua vida, sobre a tua casa, em nome de Jesus. Venho aqui hoje falar desse tema. Cuidado com os grupos e os profetas que dizem ser de Deus, mas não são. Quero aqui contar 2 testemunhos para servir de exemplo. Temos que ficar alerta, porque o inimigo tem brincado com o povo de Deus. A palavra do Senhor diz que nos últimos dias levantaria muitos falsos profetas. Se possível, enganaria até os escolhidos. Temos que ficar atento. Estarei aqui contando os 2 testemunhos para servir de exemplo. E logo após aqui, o Senhor me deu essa palavra, eu parei tudo. Tem muitas coisas para fazer, mas quando servimos ao Senhor, nós não temos o livre-arbítrio. Quem manda na nossa vida é o Senhor. E aquilo que o Senhor nos ordena a fazer, nós temos que fazer. E aqui o Senhor me deu 6 passos para o que fazer quando o inimigo lançar invejas, setas, espírito maligno para perturbar e tirar a nossa paz da nossa vida e sobre o nosso lar, espírito de inveja. Mas antes eu quero contar esse testemunho. Uma irmã, ela está passando por muitas lutas e tem muitas que precisa de uma resposta de Deus. Mas eu quero te dizer que você não precisa ficar indo atrás de profeta. O Senhor, Ele conhece o teu endereço. Ele sabe a tua vida. Quando o Senhor quer falar com você, Ele envia pessoas, ou até mesmo o Senhor fala com você. Mas às vezes você não está percebendo. E ela ali entrou numa live. O irmão falando revelação. E falou ali que a vida dela estava sob muita inveja, por isso que ela estava tendo muita briga. E ele mandou estender as mãos e orou por ela. Só que quando foi de madrugada, ela disse que viu uma sombra da mulher olhando para ela. E ela teve um sonho com uma boneca. E ela acordou com aquilo, preocupada, sentindo um peso espiritual. E eu conversei com ela. E o Senhor tinha me mostrado que obra de bruxaria. Porque quando participamos dessas lives, você está de acordo com que o profeta, entre aspas, está ali dizendo, levanta sua mão, e ele vai e profetiza. E ele envia espíritos malignos. Está acontecendo demais, meu irmão. Eu estou vendo muitas pessoas sendo enfeitiçadas, cegadas por esses profetas que dizem que é de Deus, mas não é de Deus. Faz live uma atrás da outra, fica 1 ou 2 horas lá, porque o propósito deles é esse, de aprisionar almas e tirar os cristãos do foco. Então tenha muito cuidado. Procure saber o caráter de qual igreja que é, não saia assistindo não, é um alerta para nós. E outro é os grupos de WhatsApp. Isso aconteceu comigo, eu tenho um grupo de oração. E tem pessoas que colocam a gente no grupo sem perguntar e coloca ali. Mas muitas das vezes parece ser, mas não é cristão, é satanista. E o propósito deles é, falar de Cristo, mas eles enviam espíritos malignos para a gente ficar perturbado. E esse irmão conversando, um irmão, e a foto tinha dele e da mulher desse, dizendo que é pastor. E eu já fiquei, com o discernimento espírito. Nós temos que ter o discernimento espírito. E eu falei, algo está errado. E o Senhor me disse, não, esse aí não é de Deus. Esse daí não é de mim, isso é a parte do maligno. E eu fui e bloqueei, o Senhor me fez vir trazer um alerta. Parei tudo aqui, tenha muito cuidado com os grupos de WhatsApp, com quem você conta os seus sonhos, para quem você conta o que está acontecendo na tua casa, o Senhor fala contigo. E eu venho aqui trazer
4 advertências que mostra que o inimigo está agindo na tua vida, na tua casa. Você não precisa ficar correndo atrás de profeta, ficar falando, o Senhor falar contigo. E eu quero citar aqui o primeiro. Você sente algo pesado que está acontecendo no mundo espiritual. Você sente aquilo assim, que algo não está certo. Você sente uma angústia. Você fica angustiado, você fica desanimado. É o primeiro sinal que tem um espírito maligno agindo na tua vida. E o segundo sinal, você anda sempre desanimado. O espírito de depressão, vontade de chorar, de ficar quieto, descontente com tudo e com todos. É o segundo sinal que o inimigo está agindo fortíssimo contra a tua vida e contra a tua casa. E o terceiro, aí já começa a vir sonhos e visões. O Senhor fala conosco através de sonhos e de visões. Você começa a sonhar com ratos, com pessoas te olhando, com bonecas, com cachorro. É um dos sinais que você não pode ignorar e você tem que se levantar em jejum. Já vou falar os passos. E o quarto e último passo, e a última, para você identificar que você está sendo vítima de inveja ou de macumbaria, ou que algo não está indo bem na tua vida, na tua casa, você não tem paz. Você não tem paz na tua casa, você não tem paz no seu convívio. Meu irmão, esses 4 sinais você não pode ignorar. Se você se identificou, você tem que se levantar em oração. E venha comigo em nome de Jesus, que aqui eu vou te dar 6 atitudes, 6 passos, que isso vai eliminar da tua vida. Espírito de inveja, de macumbaria não vai pegar em você. Mas se você tem sentido esses 4 passos, angústia, depressão, peso, tem visões, tem sonhos perturbadores, não tem paz, se levante em oração, hein? Amém? Vamos lá comigo em nome de Jesus no livro de Efésios. No livro de Efésios, capítulo 6, verso 11, que diz assim: revestir de toda a armadura de Deus, para que possais estar firme contra as astúcias ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne, nem contra o sangue, mas sim contra o principado, contra as potestades, contra os príncipes da treva deste século, contra as hostes espirituais nas maldades, nos lugares celestiais. Aí logo em diante fala das armaduras de Deus. E eu aqui vou falar sobre as armaduras de Deus, para que possamos lutar, guerrear contra os adversários, para que possamos ser vitoriosos. E a primeira armadura espiritual está aqui no verso 16. Essa é a maior armadura espiritual, a nossa fé. Olha só o que diz aqui: tomai sobre o escudo da fé, com a qual podereis apagar todos os danos inflamáveis do inimigo. Meu irmão, a fé é a arma mais poderosa. O que é a fé? É o firmamento das coisas que não se vê, mas você crê. A fé que Deus está conosco, a fé que nenhum mal pode nos tocar. A fé tem o poder de remover montanhas, um problema de um lado para o outro, ele desaparecer. Então tenha fé que Deus é contigo, que nenhum mal pode te tocar, que maior é o que está conosco do que o adversário. Amém? Essa é a primeira armadura. Se revista dessa armadura a fé, uma fé sobrenatural. Receba aí em nome de Jesus. E a segunda armadura é a oração. Olha só o que diz no verso 18, no livro de Efésios. Orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito.
Oração. Orando todo o tempo. Meu irmão, se levante em oração, se revista do sangue de Jesus, da autoridade do nome de Jesus e comece a guerrear em oração. Você sentiu o peso, está angustiado, começa a levantar, começa a orar. Senhor, meu Deus, eu repreendo todo o mal. Pai querido, me cobre com o teu sangue. Começa a levantar, a suplicar, a orar por essa situação e declare a vitória e repreenda todo o mal no nome de Jesus. Ele vai sair em nome de Jesus. E a terceira, a armadura, é vestir-se da couraça da justiça. Está aqui no verso 14. Estais, pois, firme, tendo cindido vossos lombos com a verdade e vestido a couraça da justiça. Eu até escrevi aqui. Meu irmão, presta atenção. O que é vestir a couraça da justiça? Eu escrevi aqui, ó. O apóstolo Paulo, ele fala da couraça da justiça como uma forma metafórica, que significa a justiça de Deus, um caráter santo e uma vida marcada por uma conduta moral reta, completa de devoção ao Senhor. Então, você ter o caráter santo, caráter de Cristo, andar em espírito. Por isso que tem muitos cristãos que servem ao Senhor e o mal entra e prevalece, porque não tem um caráter santo, é se vestir da couraça da justiça, como a verdade está em retidão, coerente com a palavra de Deus. Então se revista, vista a couraça da verdade, da justiça de Deus, está andando correto perante a Deus, perante a palavra e perante os homens. Assim o inimigo não tem poder de prevalecer na tua vida. Amém? E o quarto, eu já falando do quarto, agora é o quarto. O capacete da salvação. Se você não é cristão, você tem que aceitar Cristo. O capacete da salvação é uma legalidade que o inimigo não pode agir na tua vida. Porque aqueles que têm um capacete da salvação está revestido com o sangue do Cordeiro. E o mal, nenhum mal pode tocar, ainda que ele tente. Nós levantamos em oração, usamos a nossa fé, com a couraça da justiça. Ele tem que bater em retirada no nome de Jesus. E ele não prevalece aonde tem o Espírito Santo de Deus. Então, se você não é cristão, se você está afastado dos caminhos do Senhor, aceite a Jesus. E nenhum mal vai prevalecer sobre a tua vida. Amém? E o quinta armadura, a espada do Espírito Santo. Essa aqui é poderosa. No verso 17, tomai, fala da capacete da salvação, e na parte B, e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Meu irmão, a espada é a palavra de Deus. A palavra do Senhor diz que a palavra de Deus é como uma faca afiada, que ela ali separa medula com juntas, com nervos, ela separa tudo. E ela é a arma que nós usamos contra o inimigo. Lembra de Jesus no deserto? Quando ele estava ali naquele monte, o diabo apareceu para ele. Se tu é filho do homem, transforma essa pedra em pães. E Jesus, ele estava sempre preparado. Ele usou a palavra de Deus. O inimigo teve que bater em retirada. E o que Jesus disse? Não só de pão viverá homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. O diabo teve que bater em retirada. Então, é usar a palavra de Deus. Nós temos que estar com essa palavra na tábua do nosso coração. Eu gosto muito do livro de Salmos. São orações, decore. Salmos 23, os Salmos 91, Salmos 140. Quando você estiver na rua ou quando você sentir uma seta maligna, começa a orar ele no teu pensamento. E todo mal é jogado por terra. Use a palavra do Senhor, reivindique a palavra do Senhor, que o todo mal ele bate em retirada na tua vida. Amém? E o último, a sexta armadura, ela está aqui lá no finalzinho, que é a perseverança. A palavra do Senhor diz, com
a perseverança e súplica por todos os santos. É a perseverança na oração e com os irmãos. Nós não vencemos sozinhos. Sempre temos o pastor, uma pastora, uma profeta, uma missionária. Se a batalha está árda, fala, meu irmão, me ajuda a orar. E vamos perseverar na oração. Aquele que persevera alcança o milagre, a resposta, a libertação. Por isso que muitos não conseguem ser vitoriosos e obter êxito porque não persevera. Então, essas são as 6 armas poderosas. Vamos recapitular: a fé, oração, coraça da justiça, o capacete da salvação, a espada do Espírito e a perseverança. Está aqui no livro de Efésios. Medita aí, Efésios capítulo 6, do verso 10 até o verso 19. Fala das armaduras espirituais. Se reveste, ela é real, ela existe no nosso corpo espiritual. Os pés da preparação do evangelho, que é você levar a paz. Muitas das vezes estamos preocupados com as coisas deste mundo, preocupados ou ocupados demais, e se esquecemos de usar essa paz. A paz do evangelho, ela traz paz. Então que lembramos uns aos outros, meu irmão, Deus é contigo, paz seja contigo, você vai vencer. Leva sempre a paz de Deus, a palavra de Deus. Meu irmão, essas armas poderosas, o inimigo não resiste, não tem inveja, não tem macumbaria, não tem feitiçaria de canta labra surianda labasséria anda labas. Não tem mal que prevaleça contra essas armaduras espirituais, ainda que o inimigo tente. Nós guerreamos, levantamos a autoridade, o nome de Jesus, a fé, a espada que é a palavra, e ele não prevalece contra as nossas vidas. Amém? Que a paz de Deus seja sobre a tua vida. Guarde essas palavras na tábua do teu coração e fique na paz do Senhor Jesus. Amém?